E quando estamos a falar da saúde da mulher, estamos de fato falando da saúde da família, estamos falando da saúde da sociedade. Quando temos alguém doente na família, todos nós nos sentimos doentes. Então, para que esse momento não chegue, para que nós continuemos saudáveis e a nossa família feliz, precisamos prevenir algumas doenças que são possíveis de prevenir. Na verdade, as doenças todas, de uma maneira geral, são possíveis de ser prevenidas e nós podemos trabalhar nesse sentido de prevenir as doenças e é sobre isso que nós estaremos falando hoje. Hoje que é um dia especial, estamos no mês de outubro, né? Outubro rosa, em que tratamos do cancro da mama e também do cancro do colo de útero. O nosso tema hoje vai focar no cancro da mama. Mas esta conversa torna-se também especial porque estamos a celebrar o 4 de outubro, que é o Dia da Paz para nós aqui em Moçambique. Então, espero que todos nós, todos vocês estejam realmente a celebrar este dia com as vossas famílias e é um privilégio poderem também participar, né, deste treino. A tecnologia trouxe-nos esta vantagem, esta possibilidade de, a partir de onde quer que a gente esteja, poder participar. Então, vamos usufruir disso. Sintam-se à vontade, diamantes, podem ir colocando perguntas no chat, que daqui a pouco a doutora Ilza vai começar com a partilha e vamos começar o treino. Estávamos apenas também fazendo algum tempinho para que as pessoas se juntem, para que os participantes se juntem aqui a este seminário de saúde. Meu nome é Graciete Macuacua, eu sou distribuidora independente, eu sou parceira da Neolife já há alguns aninhos e juntei-me à Neolife porque eu queria cuidar porque eu queria cuidar da minha saúde financeira. De fato, o que me trouxe para aqui foi ter um bolso mais saudável. No entanto, quando eu me juntei, depois percebi que, afinal, precisava de cuidar da minha saúde, porque não faz muito sentido também termos dinheiro no bolso e estarmos com problemas de saúde. Na verdade, todos nós desejamos ter dinheiro e ter saúde, não é verdade? Então, juntei-me porque o salário que eu ganhava como professora não era suficiente e, apesar de ser casada e partilhar, ter o salário também do meu marido, isso continuava a não ser suficiente para aquilo que eram os nossos sonhos. Então, a Neolife permite-nos realizar este sonho de
ter uma saúde, digamos que quase que perfeita, e também ter um bolso mais sorridente. É algo que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos conseguindo isso. Então, doutora Ilza, podemos começar? Boa noite. Podemos sim, peço só um momentinho para eu partilhar aqui o ecrã. Ok. Sejam bem-vindos aos que vão chegando. Se Por tiverem favor, digam-me se conseguem ver. ainda agora sim. Ok. Então, doutora Ilza, the floor is yours. Fica à vontade e somos todos ouvidos, estamos aqui prontos para aprender. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Ilza Cambaza e estou aqui convosco para falar sobre a prevenção do cancro da mama. Vou começar me apresentando primeiro, né? Um momento. Ok. Sim, como eu dizia antes, meu nome é Ilza Cambaza, eu sou médica de clínica geral, tenho 28 anitos e tenho uma paixão muito grande por saúde e também pelo trabalho comunitário. Então, meu sonho é unir essas duas paixões e espero um dia poder garantir um melhor acesso a cuidados de saúde de qualidade no nosso maravilhoso Moçambique. Entrando já para a nossa apresentação. Bom, este é o conteúdo da nossa apresentação. Primeiro haverá uma breve introdução com a definição do que é o cancro da mama. Vamos falar sobre os fatores de risco da doença. Falaremos também sobre epidemiologia, sinais de risco e sinais e sintomas, diagnóstico e prevenção. Desculpa, o meu computador travou. Podem só me confirmar se conseguem ouvir? Perfeitamente. Ok, Perfeitamente. ok. Perfeitamente. Muito obrigada. Mas nós estamos a te ver. Sim, por isso que eu disse o computador travou. Mas conseguem ver o ecrã? Conseguem ver a Sim, sim, apresentação? sim. Conteúdo, sim. Ok, então depois, talvez na parte do debate, eu possa ligar a câmera. Entrando já no tema. O que é o cancro da mama? Então, o cancro da mama é um tumor maligno
que se desenvolve nas células do tecido mamário. Normalmente começa nas células que produzem o leite. É muito mais frequente nas mulheres, mas pode sim atingir os homens, afinal de contas, os homens têm sim tecido mamário, apesar deles ser não tão desenvolvido como o das mulheres. Falando sobre os fatores de risco do cancro de mama, os principais fatores de risco são esses. O primeiro é ter um histórico familiar de cancro de mama, ou seja, ter alguém na família com cancro de mama, principalmente se forem familiares diretos, ou seja, pai, mãe, irmão, tia, esses familiares diretos aumentam significativamente o risco de nós termos cancro da mama. Se nós tivermos uma história anterior de cancro da mama, ou seja, se eu, Ilza, tiver tido cancro da mama anteriormente, eu posso desenvolver cancro da mama na outra mama. Se eu também tiver o histórico de uma outra doença mamária, pode ser um tumor benigno ou qualquer uma outra doença mamária, também aumenta o risco de desenvolver cancro da mama. Se eu tiver idade superior a 50 anos, também tem o risco de desenvolver cancro da mama. É importante também dizer que para os pacientes que têm história familiar de cancro da mama, há o risco sim de se desenvolver a doença antes desta idade dos 50 anos. Ou seja, a pessoa tem que começar a fazer o rastreio mais cedo ainda. Outros fatores de risco são mulheres que nunca pariram ou têm a primeira gestação ou a primeira gravidez depois dos 35 anos. Então, esses casos também são considerados fatores de risco. A menarca, que é a primeira menstruação, quando acontece de forma precoce, ou seja, antes dos 12 anos, e a menopausa tardia também, são fatores de risco. Então, esses dois últimos fatores de riscos que eu mencionei, a nulliparidade, a primeira gestação, a menarca precoce, menopausa tardia, isso tudo tem a ver com a parte hormonal. Ou seja, o nosso corpo, nós mulheres, tem hormonas. E o cancro da mama é influenciado muitas vezes por as hormonas femininas, principalmente o estrogênio. Então, nós, durante esse momento da nossa vida, produzimos muito essa hormona, e estar exposta a essa hormona durante muito tempo, durante a nossa vida, aumenta os nossos riscos de desenvolver cancro da mama. Outros fatores de risco têm muito a ver com o nosso estilo de vida, ou seja, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, carcinogénios ambientais. Então, obesidade, índice de massa muscular elevado, neste caso, consumo de tabaco, consumo de álcool de forma excessiva. Os carcinogénios ambientais têm muito a ver também com o ambiente em que nós nos encontramos, em que nós crescemos, que somos expostos, por exemplo, também na vida laboral, e também o que é que nós comemos. Seguindo, falar um pouco sobre a epidemiologia. Eu gostaria de ter trazido dados específicos sobre Moçambique, mas infelizmente não consegui, não foi possível. Mas falando assim, no geral, sobre o resto do mundo, no século XX houve um aumento mundial na incidência de cancro da mama, e as maiores taxas foram relatadas nos países ocidentais. Acredita-se que isso possa ser por causa da introdução da mamografia, de rastreamento, mudança nos padrões reprodutivos, ou seja, mulheres começaram a ter filhos mais tarde, começaram a esperar para ter filhos, e mudanças também nos fatores do estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico, consumo de álcool, tabaco, etc. No início do século XXI, houve uma diminuição
muito grande na incidência de cancro da mama em vários países ocidentais, e isso foi atribuído ao rastreamento por mamografia e também a diminuição do uso da hormona THR combinada. Em 2020, havia uma estimativa de 2,26 milhões de novos casos de cancro de mama invasivo em todo o mundo. Então, acredita-se que esse número também esteja a aumentar muito significativamente nos países em desenvolvimento. Temos aqui alguns dados sobre a incidência do cancro da mama feminino em 2020. Então, temos cerca de 26,2 casos por 100 mil habitantes no sul da Ásia Central, 95,5 casos por 100 mil habitantes na Austrália e na Nova Zelândia. Como eu havia frisado anteriormente, essa taxa de incidência vai aumentar com a idade e também muitos dos novos casos ocorrem em mulheres com 40 anos ou mais. Perdão, a média de idade das mulheres no momento do diagnóstico é de 63 anos. Quais são os sinais e sintomas do cancro da mama? Importante dizer que a principal forma de prevenir é fazer o rastreio, o autoexame, regularmente, mas sabemos que nem todos fazemos isso, então é importante estar atenta aos seguintes sinais e sintomas. E se notar um desses sinais e sintomas, é muito importante dirigir-se ao seu médico, a pessoa que presta cuidados de saúde a si e a sua família. Então, o primeiro sinal é uma presença de nódulo ou massa, ou seja, a pessoa quando toca na mama, quando palpa a mama, sente a presença de um nódulo ou de uma massa. Pode sentir uma dor mamária. Pode haver uma alteração da cor da pele da mama, ou pode também alterar a espessura ou a textura da pele mamária. Existe um sinal chamado pele em casca de laranja, na qual a pele da mama altera em espessura e textura, e a pessoa, quando observa, parece realmente a casca de uma laranja. Pode aparecer um nódulo, uma massa na zona axilar ou então na zona da clavícula, ou seja, onde nós temos o que nós comumente chamamos de sovaco, ou então por cima, assim, no pescoço. A mama pode ficar inchada, toda ela, ou uma parte dela. O mamilo pode retrair-se, ou seja, entrar, e também pode sair um líquido através do mamilo. Esse líquido pode ter diferentes consistências, dentre elas também pode ter uma cor assim sanguinolenta. Então, caso note qualquer um desses sinais ou sintomas, é muito importante dirigir-se ao médico. Entrando para o diagnóstico, essas são as principais maneiras de diagnosticar o cancro da mama. Então, faz-se uma mamografia, como eu disse, recomenda-se fazer regularmente para um rastreio, pois é uma das melhores maneiras de identificar um nódulo. Pode-se apanhar o cancro ainda em fase inicial. Depois da mamografia, pode-se fazer uma ecografia da mama para se determinar a consistência desse nódulo. É um nódulo denso, duro, ou é uma coisa, é um nódulo que tem líquido dentro. Também pode-se fazer um TAC, abdominotorácico, é uma tomografia computadorizada. Então a pessoa entra dentro de uma máquina, é como se fosse uma máquina que tira o raio-x de diferentes ângulos, então permite-nos ver todo o nosso tronco
em diferentes ângulos e assim podemos ver o nosso peito, neste caso, e a barriga. São essas duas regiões. O TAC pode ser feito para diferentes áreas, mas este especificamente para vermos o nosso peito e a nossa barriga e podemos ver melhor a localização do tumor e também é possível ver se existe ou não metástase, ou seja, se o tumor espalhou-se para outras partes do corpo. Dependendo também da consistência do tumor, se for um tumor líquido, recomenda-se fazer uma punção aspirativa com agulha fina. Então, nesse caso, normalmente até é guiada por ecografia. Coloca-se o ecógrafo na mama próximo de onde está o tumor e depois punciona-se o tumor e retira-se o líquido. Depois vai-se fazer o estudo desse líquido, que é para se determinar se essas células são cancerígenas ou não. Quando é um tumor que é duro ou denso, quando é uma massa dura, nesses casos faz-se uma biópsia. Normalmente é uma biópsia excisional, ou seja, é uma biópsia na qual é uma operação, abre-se a mama e tira-se toda a massa e leva-se para estudar se essas células são ou não cancerígenas. A biópsia, até então, é a melhor forma de diagnosticar o cancro da mama. Essas outras todas as formas que eu falei são indicativas, mas o diagnóstico definitivo de cancro da mama é feito depois da biópsia e estudo dessas células. Agora vamos para a prevenção, que é a parte que mais nos interessa. Então, a melhor forma de prevenir é fazer a prevenção primária, ou seja, reduzir ou eliminar os fatores de risco. Muitos daqueles fatores de risco nós não temos como alterar, como, por exemplo, história familiar de cancro da mama, ou então história anterior de cancro da mama ou história de doença mamária. Em alguns casos, para algumas mulheres, já não é possível alterar o fato de terem tido ou não filhos antes dos 35. Quem tiver menos, se quiser diminuir o risco, até pode fazer filhos antes, mas são fatores difíceis de controlar. O fato de ter uma menopausa cedo, ter a menopausa tarde, desculpa, ou então ter a primeira menstruação cedo. Então, nesse caso, o foco é em atacar aquilo que são os fatores de risco que nós podemos alterar e tem a ver com o nosso estilo de vida, mudanças no nosso estilo de vida. Então, vão lembrar-se que falei sobre obesidade, sobre tabagismo, alcoolismo, e carcinogénios ambientais. Aí conta muito a nossa saúde, ou seja, aquilo que nós comemos, o que é que nós colocamos dentro do nosso corpo. É muito importante nós termos uma dieta balanceada, que tem todos as vitaminas, todos os nutrientes que nós precisamos. Então, é muito importante ter atenção à nossa dieta e, no caso, a nossa dieta seja pobre em algumas vitaminas ou nutrientes, é importante para nós suplementarmos com essas vitaminas e nutrientes, que é para poder garantir que a nossa saúde esteja em dia. Além de mudar, fazer a nossa reeducação alimentar, é importante também adotarmos um estilo de vida mais ativo, praticar exercício físico. Não precisa ser nada assim pesado, uma caminhada 30 minutos por dia é mais do que suficiente para ajudar a reduzir os fatores de risco. Tabaco, xixi, não. Se forem anotar, o tabaco está associado a quase todas as doenças que apoquentam-nos agora. Então, o tabaco é um grande problema. É muito importante parar de fumar.
O álcool eu sei que é um pouco mais complicado. Normalmente o que se recomenda é não consumir o álcool, mas para quem já consome e não quer parar, a gente recomenda pelo menos consumir de forma moderada. O que se recomenda para homens é o equivalente a 2 taças de vinho por dia, para mulheres só uma por dia. Então, essa é a primeira forma de prevenir. E isso é uma coisa que pode-se começar já agora, hoje mesmo, a mudar. Ou seja, as pessoas hoje, depois deste treino, podem ir ver a sua dieta, consumir mais vegetais, consumir mais peixes, mariscos, evitar o consumo de carnes vermelhas. Ah, então, como eu disse, caso a dieta seja pobre nessas coisas, fibras, é bom também suplementar, existem multivitaminas, etc. Passando para a prevenção secundária. A prevenção secundária consiste no rastreio e diagnóstico precoce. Então, a primeira forma de fazer esse rastreio precoce, ou seja, é encontrar a doença muito cedo antes que ela seja um perigo para a vida da pessoa. Então, a melhor forma de fazer isso é todos os meses, depois da menstruação, fazer o autoexame da mama. Hoje vou mostrar um vídeo que explica exatamente como fazer esse autoexame. Então, todos os meses, uma semana após a menstruação, fazer o autoexame da mama. Para quem já não está a menstruar, é só escolher uma data fixa e todos os meses, tem que ser também uma vez por mês, e todos os meses fazer o autoexame da mama. É importante também fazer um exame físico da mama, ou seja, fazer um check-up regular com o seu médico anualmente, em que ele vai avaliar a mama e ver se está tudo bem, se tem alguns daqueles sinais e sintomas que eu mencionei. E além desse exame físico, o médico também vai fazer uma mamografia anual a partir dos 45 anos. Importante dizer que para as mulheres que têm os fatores de risco de história familiar de cancro da mama, o rastreio começa mais cedo. Pode começar a partir dos 35, 40 anos a fazer o rastreio. Depois passamos à prevenção terciária, que é se não conseguiu apanhar precocemente a doença, fazer o tratamento do cancro da mama quando diagnosticado e fazer cuidados paliativos, ou seja, tratar para dor, enjoos, qualquer outros efeitos secundários que possam surgir em decorrentes do tratamento. Aqui nesta apresentação eu não coloquei o tratamento do cancro da mama porque isso é um tópico extensivo e complicado neste caso e também depende muito do estadio em que cada pessoa é diagnosticada. Então, o tratamento é uma coisa que varia de pessoa para pessoa e que é decidido com o seu médico, ou seja, a pessoa, quando é diagnosticada junto com o médico, dependendo do estadio e de outros fatores que existam, vão decidir qual é o melhor risco do tratamento, o melhor curso de tratamento, desculpa. Mas normalmente envolve cirurgia, dependendo do estadio, e pode envolver rádio ou quimioterapia, como terapias adjuvantes. Este aqui é um vídeo que mostra como fazer o autoexame da mama. Um momento só. Eu acho que não coloquei para partilhar o áudio. Vou parar brevemente de partilhar e depois volto a partilhar. Um momento só. Ok, espera. Já está. Sabia que bastam 5 Conseguem minutos para salvar
a sua vida, faça o autoexame da mama todos os meses. Após a menstruação, se já não for menstruada, faça nem mesmo uma vez por mês. Para começar, deve colocar-se em frente ao espelho, em posição de pé, com os braços esticados ao longo do corpo e verificar possíveis Tem som, mas alterações na não. mama. Deve estar atenta particularmente aos seguintes sinais. Uma assimetria muito acentuada, presença de pele casca de laranja ou presença de líquido no mamilo ou vermelhidão dos relógios assistente. Conseguiram todos ver e ouvir o vídeo? O som estava a chegar cortado e o vídeo não correu. Ok, então eu vou explicar. Deixa eu só ajustar a minha câmera um pouquinho para ver. Então, autoexame da mama. Nós primeiro vamos pegar a nossa mão, colocar aqui atrás na nuca e depois vamos fazer a palpação da mama. E temos que fazer seguindo o sentido do ponteiro do relógio. Então, vamos começar às 12 e depois vamos descendo, 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 descendo até chegar ao outro lado. E depois não devemos esquecer-nos do mamilo e da auréola. Além disso, Mas não conseguimos ver. Voltamos a desculpa, ouvir. deixa-me parar de partilhar um momento. Conseguem ver-me? Agora sim. Sim. Ok, então vou começar de novo. Coloca-se a mão atrás da nuca, isso faz-se em frente ao espelho. Uma semana, como eu expliquei, uma semana após a menstruação, após o início da menstruação, ou então, se já não está a menstruar, escolher uma data e fazer todos os meses. Então, coloca a mão por detrás da nuca e depois começa a palpar a mama, no sentido do relógio. Então, começa às 12 horas e vai palpando, e vai palpando, e vai palpando, e vai procurando ver se tem nódulos ou alguma outra alteração, sem esquecer de palpar aqui no meio, que é onde está o mamilo e a auréola. É também importante palpar a região da axila, porque aqui também às vezes aparecem nódulos e isto pode ser indicativo de um problema na mama. Além da axila, podem palpar também aqui nesta região do pescoço, que também é uma outra área onde podem aparecer nódulos que podem indicar um problema na mama. Então, depois que termina um lado, faz a mesma coisa do outro lado, mão atrás da cabeça, começa no sentido do relógio e vai palpando, e vai palpando, 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 e também não esquece aqui no meio, depois palpa as axilas e aproveita e palpa esta zona do pescoço. Então, esse é o autoexame da mama. Essa é a melhor maneira de prevenir o cancro da mama. Voltando aqui à nossa apresentação. Então, era isso que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigada pela vossa atenção. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, fiquem à vontade. Muito obrigada. Agradecemos. Obrigada, doutora Ilza. Pronto, falou da suplementação, falou da necessidade de cuidarmos da nossa saúde, daquilo que nós comemos, portanto, termos cuidado com aquilo que colocamos na nossa boca. Na verdade,
prestarmos atenção àquilo que são os fatores de risco que nós podemos controlar e concentrarmos nisso para podermos evitar este cancro da mama. Podemos apresentar as dúvidas, sim, agora. Em termos de suplementação para prevenção do cancro da mama, eu podia muito rapidamente dizer que, em primeiro lugar, temos o Phytodefense, e nós sabemos que o Phytodefense é composto pelo carotenoide, flavonoide e crucíferos. Se a pessoa não tiver condições para comprar o Phytodefense, pode adquirir, portanto, o carotenoide, que já ajuda muito. Para quem está a fazer quimioterapia, mesmo que não esteja, o detox é importante, porque vai ajudar a tirar todos aqueles químicos que acabam afetando o nosso organismo. E tomar o Provitality, né? É crucial. O Neolife Shake também ajuda muito, porque temos aqui uma proteína que é bastante rica. O gálico, que é um antibiótico que nós precisamos também, um antibiótico natural. O Calmag, que vai também permitir que o nosso músculo, o nosso corpo realize aquilo que são as funções necessárias. Depois temos o Aloe Vera Plus e vitamina C, vitamina E. Então, todos esses suplementos são importantes para prevenção do cancro. No entanto, não significa que tenhamos que necessariamente tomar todos ao mesmo tempo. Podemos tomar à medida que o nosso bolso o permite. Tomar Phytodefense 2 vezes por ano já é uma grande ajuda. Se puder tomar mais vezes, melhor. Era só aqui uma chega, antes de apresentarem aquilo que são as dúvidas, e também podem acrescentar nesta parte, né, da suplementação. A outra coisa também que podemos fazer agora é partilhar alguns testemunhos de pessoas que nós ajudamos, ou nossos testemunhos que, portanto, resultaram, por exemplo, da mudança do estilo de vida e do fato de estarmos a tomar suplementos. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Ilza. Convidados, diamantes, este é o momento para nós colocarmos as questões. Por favor. Não se acanhe. Bem, enquanto vão se organizando em relação às dúvidas, tem uma dúvida aqui no chat. Alguém disse que não percebeu como funciona o PAF. Ainda eu vou explicar rapidamente. Então, o PAF, o PAF significa punção aspirativa com agulha fina. Então, normalmente, há tumores que a parte interna do tumor é líquida. Então, nesse caso, é importante aspirar aquele líquido, tirar-se aquele líquido para estudar e perceber que tipo de células existem nesse tumor. Então, nesse caso, faz-se com a ajuda de um ecógrafo, ou seja, faz-se uma ecografia e localiza-se o tumor. Enquanto estamos a ver a imagem do tumor no ecógrafo, pica-se para garantir que a agulha chega até essa parte líquida do tumor e depois aspira-se o líquido
e depois leva-se esse líquido para estudar, para saber que tipo de células é que estão dentro do tumor. Então, isso é a punção aspirativa com agulha fina. Então, ele só tira algumas células do tumor, que é para se estudar e para se depois perceber ah, ahm, qual é o tipo de células que está no tumor, se é um tumor cancerígeno ou não. Há uma dúvida aqui sobre os nomes dos suplementos que podem ser consumidos para a prevenção do cancro do colo do útero. Dona Graciete, pode repetir os nomes? Sim, com muito prazer. Estamos a falar do Phytodefense, Uhum. do Pro Vitality, do Neolife Shake, do Galig, do Calmag, Pro Vitality, Neolife Shake. Calmag, Galig. Alguém já. Ok. Obrigada. Muito obrigada, Diamante. Obrigada. Então, Phytodefense, Garlic Complex, Carotenoid Complex, Pro Vitality, Neolife Shake, Feminine Herbal Complex e o Calmag. São esses os suplementos. Mais Podemos algum? acrescentar também a vitamina C, é de fato muito boa. Uhum. Aqui tem uma Sim. dúvida sobre os rolões que nós usamos. Então, os rolões por si só não são, eu não diria que são nocivos, tem muito mais a ver com os ingredientes que tem em cada rolão. Ou seja, os rolões não são maus, a pessoa que tem que fazer é ter atenção em quais são os ingredientes e nunca compre produtos que não têm a lista dos ingredientes. É sempre obrigatório colocar uma lista de ingredientes e a Organização Mundial da Saúde disponibiliza todos os anos uma lista de ingredientes que são considerados cancerígenos. Alguns já foram banidos, mas nem todos. Então, é sempre bom ter isso em mente e, na hora de comprar os produtos, avaliar se na lista de ingredientes tem esses produtos que são cancerígenos ou que podem ser cancerígenos ou não. Então, a OMS tira uma lista de produtos que comprovadamente são cancerígenos e outros que potencialmente são cancerígenos. Nesse caso, isso não é só para os rolões, é para ingredientes de tudo aquilo que a gente compra e consome. Então, seja cosmético, seja alimento, é sempre muito bom ter atenção à lista de ingredientes do alimento ou do rolão, neste caso, para saber se tem algum componente que é cancerígeno ou potencialmente cancerígeno. Espero ter ajudado. Aqui tem uma pergunta sobre a periodicidade para se fazer rastreio do cancro do colo do útero. Bem, depende. Depende dos fatores de risco que a pessoa pode ou não apresentar, apesar de ser outro assunto, mas ok.
Se a pessoa não apresenta nenhum dos fatores de risco para câncer de colo do útero, pode fazer o rastreio de 3 em 3 anos. Ou seja, vai até ao médico, faz o exame de Papa Nicolau de 3 em 3 anos, e se estiver normal, é só voltar com a regularidade de 3 em 3 anos até atingir a idade de risco, então, ou seja, a partir dos 45, 50 anos, já começa a fazer o rastreio anualmente. Caso haja, antes dessa idade, algum fator de risco para o cancro do colo do útero, é importante essa pessoa fazer regularmente, mínimo uma vez por ano. Em alguns casos, até pode ser necessário de 6 em 6 meses. Tem uma mão Alguém... levantada? Sim. Sim, Por favor. sim, boa noite. Boa noite. Eu sou Diamante, assim posso me apresentar, Fonseca Xavier Geringoso. Eu, na verdade, gostaria de primeiro parabenizar pela belíssima apresentação da doutora, logo na introdução, quando esteve a falar sobre, apresentou-se como profissional contribuinte e para um belo Moçambique, e realmente isso deixou-me mais motivado. Num dos primeiros slides, quando falava sobre a minha questão vai exatamente sobre um dos primeiros slides, embora eu tenha chegado um bocadinho tarde, sobre o acometimento que o cancro do colo da mama realmente acometia mais as mulheres, certo? Sim. Mas também diz que e ela podia também, o cancro podia também, é um tumor maligno, sim, é um tumor maligno que acomete mais as mulheres, mas também podia acometer aos homens, certo? Sim, sim. E realmente eu queria perceber, o acometimento aos homens, estamos a falar de, para os homens, num sentido de, para aquelas patologias de ginecomastia, eu não sei, tendo em conta que o homem, alguns, como posso dizer, é que estaria a falar de alguns ductos mamilares. Os homens não possuem ductos mamilares, certo? Uhum, uhum. Os homens não possuem ductos mamilares. E ductos mamilares que seria exatamente o canal onde passa o leite. E em algum momento a produção do cancro é através de uma técnica que se faz, ou seja, da palpação, né? Que é feita através de PAF, né? Que depois da sua identificação, ou seja um lipoma, podia ser um lipoma, ou então pode ser uma massa existente dentro dependendo dos quadrantes ou da localização de onde estiver a lesão. Agora, a minha questão exatamente é nos homens. Eu não sei, porque a estatística mostra que a maior prevalência do cancro do colo da mama, o cancro da mama, acomete mais as mulheres, principalmente na África subsaariana, onde o Moçambique está dentro, certo? Sim. Agora, para os homens, porque os homens, o que eu sei, na verdade, um dos cancros mais conhecida, mais evidenciado é da próstata. Agora, eu fiquei um pouco. Agora, o acometimento do cancro da mama aos homens, sei lá, nós conseguimos, sim, não sei se fiz perceber. Não, percebi a sua É um questão. tumor maligno, sim, é um tumor maligno, exatamente, Uhum. certo? Mas Sim. nós, em particular, eu sou Fonseca Xavier Xeringoso, Uhum. certo? Sim. Sou da anatomia patológica, Sim. certo? Sim. Exatamente, eu queria perceber um pouco mais essa parte, desculpa. Ok. Então,
Primeiro é importante clarificar que existem dois tipos de tumores. Existem tumores que são malignos e Exato. tumores que são benignos. Os malignos são cancerígenos. Se é um tumor Sim, maligno, é cancro. certo. Ok. Então, tanto o homem como a mulher têm tecido mamário. Certo. O que acontece é que na mulher o tecido mamário é muito mais desenvolvido do que no homem, Sim. mas o Ou homem tem seja, tecido mamário. no homem é mais depressivo, certo? Sim, é muito menor quantidade, Ok, ok. ok? Sim. Então, por isso é mais raro nos homens do que nas mulheres, mas Pronto. acontece nos homens. Acontece nos homens e normalmente quando acontece nos homens é mais Sim. grave, porque a mulher, como normalmente tem uma maior quantidade de tecido mamário, o Sim, cancro demora muito mais tempo a espalhar-se, porque primeiro ele vai espalhar-se dentro da mama e depois é sim. que vai acometer as outras partes do corpo. Corpo, certo? No homem, como o tecido mamário é muito pequeno, ele facilmente chega ao músculo peitoral e espalha-se para o resto do corpo. É muito mais fácil espalhar-se. Então, é importante para os homens também procurarem os nódulos, Ok. porque se encontram de forma tardia, o prognóstico já não é bom. Quer dizer, a doença pode estar muito mais avançada do que, por exemplo, estaria numa mulher. Não sei se me fiz perceber. Conseguiu, estive lá. Agora, se calhar, aqui talvez seria a minha outra pergunta seria, Uhum. na verdade, a classificação do estágio do tal cancro, certo, né? Sim, Nós temos os estágios, sim. né? CIM1, CIM2, CIM3, ou seja, NIC1, NIC2, NIC3, certo? Uhum. Segundo, atualmente o B10 está uma coisa parecida, né? Uhum. Agora, será que é logo no CIM1 onde nós diagnosticamos o cancro? Ok. Existe carcinoma in situ e existe carcinoma invasivo. Exatamente. Carcinoma in situ pode ser diagnosticado desde que a gente faça o rastreio regularmente. Pode-se encontrar na fase de carcinoma in situ ou pode-se encontrar já na fase invasiva. O ideal seria se encontrar na fase de carcinoma in situ. In situ estamos a falar que é aquela que é chamada de infiltrativa Não, infiltrativa é o invasivo. e In situ epidermoide. é isso também é invasivo. In situ é Sim, estes SIN1, SIN2. Quando ok. chega ao SIN3, já há alguma invasão. Ok. Mas a classificação SIN1, SIN2, SIN3 é para carcinoma in situ. In situ. Tudo Então, bem. depois a pessoa tem o carcinoma invasivo, e no carcinoma invasivo já tem estadio 1, 2, 3, mas isso também depende do tipo de carcinoma e do órgão que é afetado. Falando assim um pouco por alto. Tá bem. Agora, o acometimento. Quanto ao acometimento, se imaginemos que o carcinoma está exatamente acometeu ao lado esquerdo, certo? Sim. Para o homem, neste caso, tendo em conta que Uhum. é raro, mas vamos supor que identificou-se num homem, certo? Sim. A Sim. probabilidade de se metastizar-se este carcinoma, há maior chance ou... Não é necessariamente que há maior chance, como eu havia explicado anteriormente, porque o tecido mamário no homem é pequeno, desenvolve-se mais rapidamente
e a doença evolui mais rapidamente, metastiza-se mais rapidamente. Ou seja, se eu tenho muito tecido mamário, o tumor primeiro vai se espalhar na mama e depois é que vai chegar ao meu músculo peitoral e depois é que vai se espalhar. Como o homem tem pouco tecido mamário, neste caso, aí o tumor muito facilmente chega ao músculo peitoral, chega aos vasos, às veias, artérias e linfônodos, espalha-se mais facilmente. Então, não é que a maior probabilidade de metástase é que a doença avança mais rapidamente, porque tem pouco tecido mamário. Agora, para caso de podermos ajudar nossos pacientes ou nossos membros contribuintes, certo? Sim. Nós temos alguns suplementos que podem nos ajudar em caso de depararmos com pacientes nesta situação ou já diagnosticados ou então eles estão no processo que visa ao tratamento. Nós temos esses suplementos que podem nos ajudar. Sim, a Diamante Graciete mencionou aqui suplementos que podem ser usados tanto para a prevenção como para durante o tratamento. Ok. É muito Não, eu importante como... dizer que no tratamento Ok. é importante a gente se manter o máximo de saudável possível. Sabemos que a quimioterapia, a radioterapia, isso tudo deixa a pessoa extremamente debilitada. Então, neste caso, os suplementos ajudam a manter a pessoa forte e também a manter a imunidade dessa pessoa estável, que é para ela poder aguentar com o tratamento. Pronto. Tá bem. Muito obrigado, doutora, pela explicação, Obrigada, pela Diamante diretriz. Fonseca. Muito obrigada. Doutora Ilza, tem algumas perguntas aí no chat, peço para ver, por favor. Sim, sim. Sim, alguém mencionou aqui que é importante ver também ingredientes nos produtos de limpeza, sim, é bastante importante. Tudo aquilo que a gente compra, consome, é importante ver os ingredientes e ver se há potencial para que sejam cancerígenos ou não. Alguém perguntou qual é o suplemento que é usado para deficiência de ferro no sangue. Normalmente nós na medicina suplementamos com sulfato ferroso. Acredito que a Neolife tenha um equivalente. O que é importante, além de fazer essa suplementação, é descobrir por que a pessoa tem essa deficiência de ferro. É alimentação? Está a perder sangue? Então, é muito importante. Quem escreveu isto foi a Kátia. É importante descobrir o que é que está a causar essa deficiência de ferro. Porque só suplementar não vai pode não resolver o problema. Se o problema for realmente a alimentação, então a suplementação vai resolver o problema e desde que continue com os níveis de ferro estáveis, vai estar tudo bem. Mas se o problema for outro, mesmo que suplemente, pode ser que não se resolva. Mais questões. A Inês de Melo quer saber se o uso de anticoncepcionais pode ser um risco para desenvolver. Depende. Depende dos anticoncepcionais. Neste caso, acho que podem sim ser um risco, são as pílulas combinadas, ou seja, aquelas pílulas que se toma todos os dias, mas isso depende muito também da periodicidade em que a pessoa toma essas pílulas. E outra coisa que contribui é, por exemplo, também na menopausa, a mulher fazer essa terapia de substituição, porque sabemos que na menopausa as hormonas estão a níveis muito baixos, então algumas para evitarem os sintomas da menopausa tomam a pílula, então fazem essa terapia de substituição hormonal. Então, o grande problema não é tomar o anticoncepcional como tal, é durante quanto tempo a pessoa toma o anticoncepcional. Então, quanto mais tempo a pessoa estiver exposta ao estrogênio, principalmente, se não estou em erro, maior o risco de
desenvolver o cancro da mama. Ou seja, então o que acontece muitas vezes é quanto mais tarde a pessoa começa a menstruação, menor tempo de exposição. Quantos mais filhos a pessoa tiver, menor o tempo de exposição. Quanto mais cedo a pessoa tiver a menopausa, menor o tempo de exposição, porque nessas situações todas os níveis estão baixos. Espero ter respondido. A Paula William. É um pouco complicado de responder essa questão. Ela diz que tem dores fortes por baixo da mama do lado esquerdo, onde passa o sutiã. Me pergunta se pode ser câncer. Pode, mas também pode não ser. É um pouco difícil dizer só com a história que me deu. Se palpou e não tem nenhum nódulo, já é um bom sinal. O que eu diria é experimentar não apertar muito o sutiã ou não diminuir o uso do sutiã e ver como é que a mama reage, mas também é importante comparar a sua mama como estava antes, como está agora, porque não é só a dor, o único sinal e sintoma, o único sintoma que pode ter, não é, de cancro da mama. Então, ver a pele da mama como é que está, se sai alguma secreção no mamilo. E em caso de dúvida, é sempre bom consultar um médico. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja mesmo o sutiã muito apertado que esteja a causar esse desconforto. Mas também pode ser uma outra causa um pouco mais preocupante. Então, sugiro que durante os próximos tempos observe melhor a sua mama. A senhora mais do que ninguém conhece, então vai saber notar as diferenças e caso tenha outros sintomas que possam causar preocupação, recomendo sim que vá ver um profissional de saúde para ajudar a descobrir o que é que está a causar esse desconforto. Mais alguma pergunta está no chat? Parece que não. Espera. Acho que não. Uhum. Acho que não temos mais perguntas. Diamante, alguma pergunta? Podemos parar por aqui. Eu dei uma tolerância porque começamos sensivelmente às 18h10. Então, se houver aquela perguntinha que você está hesitando de fazer, este é o momento, não vá para casa com dúvidas, vamos ajudar, né, as pessoas à nossa volta, vamos tornar o mundo saudável e alegre. Bom, parece que não há mais, então, doutora Ilza, muito obrigada. Obrigada eu por esta oportunidade. Agradeço a presença de todos cá. Espero que todos estejam um pouco mais conscientes sobre o que é o cancro da mama e como prevenir. E qualquer dúvida, estamos por aqui para ajudar. Muito obrigada e a todos os convidados e diamantes, parabéns por se permitirem. Hoje é feriado, se calhar, né, poderíamos estar a fazer muitas outras coisas, mas estamos aqui para aprender a cuidar da nossa saúde. Um abraço a todos e continuação de um dia de paz, em paz. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, doutora Ilse. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.